pode ser mais forte. Amém. Glória a Deus. Vamos ler comigo lá em Atos 28, versículo 11. Acompanhe comigo. Os irmãos puderem ficar em pé, só para fazer essa leitura juntos. Atos 28, 11 fala o seguinte: 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus. Hoje eu vou contar aqui para os irmãos, vou falar aqui sobre a história de um homem chamado Paulo. Todo mundo já conhece a história de Paulo, já ouviu em algum momento da vida alguma das aventuras de Paulo. Paulo foi um grande homem de Deus. Quem não se lembra, Paulo ele se viu atirando para o lado errado quando ele encontrou com Jesus. Ele está perseguindo os cristãos, ele está fazendo uma grande perseguição, uma seita que tinha o apelido de os Nazarenos e também recebia o título de Seita do Caminho. E ele aprendeu desde criança que aquilo era errado, aquilo não podia ser feito daquela forma. Então ele aprendeu aos pés de Gamaliel e ele disse: olha, eu vou cumprir o que está nas Santas Escrituras. Ele começou a perseguir os cristãos. Os irmãos se lembram que ele tinha cartas para invadir a cidade de Damasco, tinha autoridade, soldados para prender as pessoas que se diziam cristãs ali naquele lugar. Quando ele se encontra no caminho de Damasco, a Bíblia diz que um grande clarão invade o local e ele ouve alguém dizer para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta quem é, e Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Automaticamente Paulo entende, para um bom entendedor de Bíblia, para um bom estudante da Bíblia, Paulo entende que ele estava atirando para o lado errado. Ele entendeu que Jesus ressuscitou, ele entendeu que o que Estevão disse, que viu Jesus ao lado de Deus, sentado, estava tudo certo e que ele estava errado. Então agora Paulo, ele tem esse encontro com Jesus. Deus manda um profeta na casa dele, que abre os olhos dele, e a partir dali ele começa a lutar na direção certa. Ele começa a pregar o Evangelho às pessoas como deveriam ser feitas. Paulo, nessa passagem que nós lemos, ele veio de um período de prisões. Ele veio de um período onde ele estava pregando o Evangelho, chegou no lugar pregando o Evangelho, e as pessoas simplesmente disseram assim: você profanou o templo. Levantaram essa calúnia no meio de uma multidão enorme. Olha, ele acabou de profanar o templo, trazendo pessoas que não são judeus aqui. E a Bíblia diz que ele começou a apanhar, a ser esmurrado, a tomar soco, a ser linchado ali perante aqueles homens. A Bíblia diz que tinha uma fortaleza ali chamada Antônia, onde o comandante Cláudio Lísias ouve aquele barulho, aquele tumulto, e ele desce e resgata Paulo da mão daqueles homens. Paulo, quando está na escadaria subindo para a fortaleza, ele pede para falar com aquele povo, e ele explica. A Bíblia, em algumas versões, fala que ele fala em aramaico. Quem falava aramaico era uma pessoa muito reconhecida, uma pessoa que tinha raízes no meio judeu. E quando ele começa a falar em aramaico, as pessoas param para ouvir o que ele está dizendo. Mas quando ele fala que ele está falando sobre Jesus, que ele está pregando a verdade, que agora esse caminho é a verdade, a Bíblia diz que o povo fica muito mais violento. E o resultado disso é que Paulo é transferido. Ele toma uma surra ali, a Bíblia fala, e ele é transferido para Cesareia, onde ele passa 2 anos em prisão. Quando ele está ali na prisão, ele não está como em férias. Ele está ali sendo avaliado, está ali sendo julgado. E a Bíblia diz que ele estava num lugar onde um dos seus parentes percebe que alguns judeus disseram o seguinte: a gente não vai comer e não vai beber até matar Paulo. Pessoas fizeram um voto
de comida, de não vou me alimentar até matar esse homem chamado Paulo. Então as pessoas, ele avisa que tinha esse motim se formando ali, e ele é transferido para este local onde ele vai ser julgado por Festo, por alguns homens ali do meio judeu. E todos nós sabemos que Paulo tinha o seu lado romano, porque a Bíblia fala que é Paulo de Tarso. Tarso era um anexo do Império Romano. Então ele, quando nasceu em Tarso, ele agora não é apenas judeu, ele também é romano. Quando ele percebe aquela maracutaia se formando, as pessoas fazendo ali um certo esquema para mandar ele de volta para ser julgado em Jerusalém, onde ele seria morto, ele faz o seguinte: eu vou apelar para César. Ele, como cidadão romano, tinha esse direito. Qualquer cidadão romano que julgasse que estava tendo um julgamento errado, um julgamento injusto, podia apelar para César. Mas tudo isso, irmãos, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso era plano de Deus para que ele também pudesse levar a palavra de Deus a Roma. Deus queria usar a vida de Paulo ali. Paulo então é levado, junto com os seus alguns amigos que acompanharam. Lucas está junto, o doutor Lucas. E a Bíblia diz que agora ele entrega um homem chamado Júlio. E ele é uma pessoa do império também, um representante do império, que fica responsável por levar Paulo até a Itália para ser julgado pelo imperador. A Bíblia fala que eles pegaram algumas tempestades, eles pegaram algumas dificuldades no caminho. Olha que interessante. A Bíblia diz que eles foram lutando e chegaram num lugar chamado Bons Portos. Ali era o lugar exato para eles ficarem, mas era um lugar que não parecia ser bom para ficar durante o inverno. Paulo fala para eles: olha, eu acho que não é interessante a gente fazer essa viagem. Paulo preso, pensem bem, Paulo preso diz para os seus responsáveis: olha, eu acho que é bom a gente não fazer essa viagem agora, é bom a gente ficar aqui mesmo, em Bons Portos, esperar passar o inverno. E a Bíblia diz que o piloto do navio e o dono do navio disseram que ali não era um bom lugar, que era importante eles caminharem um pouco mais para pararem em um outro local. Esse era o projeto. A Bíblia diz que soprou uma brisa suave por algum tempo ali, e eles acharam que eles estavam no caminho certo. Então eles negaram o pedido de Paulo e foram em rumo a este lugar onde eles tinham que ir. A Bíblia diz que durante este caminho, irmãos, se levantou um grande vento, um vento gelado, violento, que em contato com o mar quente formou ali grandes tufões, grandes tempestades. A Bíblia chega a dar um nome para esse vento. O nome dele é Euroaquilão. Da tradução vai dar como vento nordeste. Era um vento violento. Até hoje esse vento existe, esse fenômeno acontece. E para os irmãos terem ideia, em 1555, 600 pessoas se afogaram por conta desse vento. Hoje em dia ele recebe um outro nome, acho que é italiano, é Gregali, se não me falha a memória. Ou seja, essa mistura do vento que vem do leste com o norte e faz esse vento violento naquela tempestade. Irmãos, Paulo está dentro do navio, ele está indo para um lugar que ele deveria ir, mas a decisão não foi dele. Pare e pense comigo: quantas vezes na nossa vida nós entramos em dificuldades, em lutas que nós mesmos procuramos? Às vezes nós queremos culpar a Deus, queremos julgar a responsabilidade na mão de Deus. Mas eu ouvi uma vez um provérbio chinês que dizia o seguinte: que o sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros, e a pessoa ignorante, ela nunca aprende, ela continua batendo naquela tecla e esperando resultados diferentes. Uma vez eu aprendi uma frase que me dizia o seguinte: quer ver coisas que você nunca viu? Faça coisas que você nunca fez. Pensa, faça uma análise, um exame na sua vida espiritual, na sua vida material, e peça para Deus te ajudar nisso. O que é que eu fiz de errado, talvez em 2025, estamos entrando agora em 2026, o que eu preciso aprender
com o ano de 2025 para não repetir os mesmos erros em 2026. Paulo estava no meio de uma tempestade que ele não procurou. Quem sabe você está em uma empresa e você não tem a gestão total dessa empresa, desse trabalho, e os donos tomaram a decisão errada, botaram o barco no meio da tempestade. A culpa não foi sua. Quem sabe você pertence a uma família onde você também está sofrendo alguma coisa nesse sentido. O que Deus está dizendo para nós essa noite é: fique tranquilo, que o euroaquilão ele não vai levar a sua vida, ele só vai mostrar o poder de Deus na sua vida. Olha que interessante, a tempestade, aqueles ventos suaves que fizeram eles saírem dos portos e irem em direção ao destino deles, começou a mudar de repente e virou essa tempestade. A Bíblia diz que chegou um dado momento, eles foram lançando a sonda e foram percebendo que estavam chegando perto de terra, de um banco de areia. Então a Bíblia diz que eles baixaram as velas para deixar o barco à deriva. Olha que desesperador. Você no meio de uma tempestade, para quem não sabe, as velas dão direção ao barco, mas no meio de uma tempestade os ventos estão cruzados. Você não sabe para onde o vento vai. O vento não sopra numa direção só, ele sopra para vários lados. Se você não baixar a vela, você vai tombar esse navio. E as pessoas estão no meio de uma tempestade e com ondas gigantescas, as coisas acontecendo de uma forma desproporcional ao que eles esperavam. E a Bíblia diz que durante 14 dias eles ficaram sem ver o sol e as estrelas. Sabe o que é você ter uma sensação de não saber se é dia ou se é noite? Quantos dias nós estamos passando por isso? Aqui Paulo ficou nessa tempestade por 14 dias, sem saber o que era sol e o que era estrela. A Bíblia diz que os homens pararam de comer, eles começaram a definhar, eles começaram a se entregar, eles começaram a morrer dentro do barco. A tempestade estava fora do barco, mas eles começaram a morrer dentro do barco, porque eles já estavam sem esperança e sem alegria. Mas a Bíblia nos mostra que numa noite anterior, quando completam 14 dias, o anjo do Senhor aparece a Paulo e fala para ele que nenhuma daquelas vidas, ao todo 276 pessoas, iam se perder. O barco já era. Deus deixou bem claro para ele. Eles desobedeceram a orientação de não sair dos bons portos, o barco eles perderam. A Bíblia nos mostra que esse navio aqui, irmãos, era um navio que estava indo para Alexandria, de Alexandria. Então era um navio mercante, era um navio que estava carregado de mercadorias. Durante essa tempestade, tudo foi jogado fora. Eles começaram a jogar tudo fora, começaram a jogar toda a mercadoria, ou seja, a razão daquela viagem já não fazia mais sentido. Tudo porque eles não esperaram o tempo de Deus. Eles não creram na palavra do homem de Deus. Às vezes a palavra de Deus para nós, como já falamos aqui anteriormente, às vezes nós sempre temos o sim de Deus, mas às vezes Deus tem um não para nós. Às vezes Deus tem um espere para nós. O espere de Deus é quando ele fica em silêncio. Nós às vezes queremos que Deus fale alguma coisa comigo, ou é sim ou é não, mas Deus fica em silêncio. Isso gera o que? Desespero em nossas vidas. Mas a Bíblia nos mostra, não devemos nos desesperar, porque se nós acreditamos que o nosso marinheiro, o nosso capitão é Jesus, ele está no controle até do mais terrível sofrimento. Nós temos que ter fé em Deus e acreditar que Ele vai fazer o melhor para nós. Então Paulo se levanta no meio daqueles homens e diz o seguinte: tenham um bom ânimo. O anjo disse: Deus deu todos os que navegam contigo. Olha que bênção. Através da sua vida, às vezes você não entende por que eu estou no meio dessa tempestade. Se aquele barco tivesse saído sem Paulo, eles estavam perdidos, ia morrer todo mundo. Mas como tinha Paulo ali naquele barco, Paulo leia-se como servo de Deus, e automaticamente ele não estava sozinho, Deus estava com ele. O barco ele afundou, mas as pessoas se salvaram. Olha que interessante, ele veio em um navio, chegou neste local, nos bons portos, trocou de barco,
e agora ele está prestes a perder mais um barco, ou seja, 2 barcos já. Então essas pessoas estão ali, todas as tônicas, começam a comer, se alimentar. Não sei se alguns irmãos nadam aqui. Eu comecei a aprender a nadar por causa desse jovem que tem uma energia muito forte. Eu falei, não posso não saber nadar, porque se ele cair numa água, eu vou assistir meu filho morrer. Eu vi um caso uma vez de uma família que a filha começou a se afogar no mar, o pai entrou atrás, morreu o pai e a filha. Então eu pedi a Deus, primeiro boiar, eu vou aprender a boiar. Aprendi a nadar e boiar já. Mas tem que treinar, irmãos, é cansativo. Nossa, mais boia do que nada. Ele começa a bater o braço, é uma canseira. Eu falei, Jesus. Você vê que o pessoal nadando em Olimpíada, é tudo mentira. O pessoal ali não é uma máquina aquilo ali. Eles são muito fortes. E aí tem um voo borboleta, né? Um voo não, um nado. Parece um voo mesmo. Ele sai da água, parece que vai voar. O nado borboleta. Eu falei, meu Deus do céu. E para fazer aquilo, irmão, é muita musculatura. A Bíblia fala então aqui para Paulo o seguinte: manda todo mundo se alimentar. Irmãos, eu não sei qual que é o vento que está na sua vida, qual tempestade que você está vivenciando, mas Deus manda você se alimentar. Deus manda você continuar comendo. Deus manda você continuar fazendo o que você está fazendo. Às vezes nós estamos no meio de uma tempestade e falamos, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha, eu vou parar. Para mim não está dando mais, parece que quanto mais eu faço, mais dá errado. Mas a Bíblia está me dizendo o seguinte: eu estou no meio de uma tempestade e Deus está me mandando comer e ter bom ânimo. Deus está nos mandando ter bom ânimo esta noite, amém? A Bíblia fala que a hora que o barco bate no banco de areia, a proa fica nesse banco de areia, só que o mar está tão revolto que ele começa a despedaçar o barco. Os soldados, já pensando que os bandidos vão fugir, eles falaram o quê? Vamos matar os bandidos antes deles caírem na água, então eles vão fugir. A Bíblia diz que o Júlio, que era o comandante romano ali, representante, responsável por levar Paulo a Roma, pensando na vida de Paulo, ele falou o seguinte: não façam isso. Quem sabe nadar vai pular na água primeiro e vai até a praia. Eles estavam perto de uma praia, de uma ilha. E a Bíblia diz que quem sabia nadar pulou primeiro. E aí na sequência diz o seguinte: quem não sabe nadar vai se abraçar com algum pedaço de alguma coisa, alguma madeira, vai tentar boiar. Vamos lá, irmãos, eu paro e penso, qual a probabilidade de 276 pessoas no lugar? Quantos irmãos acham que ia se salvar disso aqui? Difícil. É difícil, no meio de uma tempestade. Pelo menos quem não sabe nadar, eu tenho certeza que ia morrer. E quem sabe nadar, os melhores iam escapar. Porque, como eu falei para os irmãos, existe uma dificuldade no nado. E uma coisa, irmãos, muita gente que sabe nadar em piscina, chega no mar, morre. Por quê? Porque acha que o mar é tranquilo. Não, é igual piscina, não. O mar tem uma força que já até do mar, que é o vento soprando, a onda joga para um lado, joga para o outro, e hora que você não consegue lutar contra a maré. Mas eles pularam na água diante de uma palavra. Paulo disse o quê? Tem de bom ânimo, que ninguém vai se perder. Então Deus mandou eles pularem. Quem em sã consciência fazer aquilo? Mas aqueles homens acreditaram naquela palavra e pularam na água. A Bíblia diz que todos chegaram à ilha, todos alcançaram a ilha. Quantos podem dar glória a Deus por isso? 276 pessoas, entre eles pessoas que não sabiam nadar, chegaram à ilha. Quando eles chegam a essa ilha, eles são recepcionados pelos nativos locais. A ilha se chama Malta. Para quem não sabe, do grego bíblico, ela vai chamar Melita. Tem 2 significados, um fenício e um grego. O fenício vai ser refúgio, e o grego vai ser mel. Olha que coisa boa, irmãos. Deus nos leva do fel da tempestade ao mel do refúgio. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Deus está te levando de uma tempestade para o mel do refúgio. Que coisa boa. Irmãos, pensem bem. Uma pessoa que estava marcada para morrer no meio de uma tempestade, agora chega em uma ilha chamada, que vai trazer para a gente em um contexto, como o mel do refúgio. Lugar excelente.
A Bíblia diz que os nativos começam a fazer uma fogueira ali, e todo mundo que está ali reunido começa a pegar gravetos para ajudar a alimentar aquele fogo. Pensa, todo mundo molhado, aquele vento soprando, que a tempestade continua lá no mar, mas eles estão agora em um lugar de refúgio. E a Bíblia diz que quando Paulo pega os gravetos, a Bíblia diz que uma serpente tentando escapar do fogo, ela vai grudar o braço de Paulo, ela vai morder o braço de Paulo. E é uma serpente, uma víbora muito venenosa, a ponto de as pessoas da ilha olharem e dizerem o seguinte: com certeza esse cara é um assassino. A justiça, que ali no caso está representada por uma deusa grega, de Ké, ele fala o seguinte: a justiça não vai deixar ele viver. Ele escapou do mar, mas ele vai morrer aqui. Então eles estavam ali esperando, ou ele vai inchar, ou ele vai cair. Olha só que coisa difícil. Você sai de uma tempestade, você chega num lugar de mel do refúgio, e você sofre uma mordida de uma víbora. Aqui nós podemos adaptar isso a uma traição, a algo que você não esperava. Você está num lugar de refúgio, mas você é traído onde você menos esperava, onde tudo indicava que você agora ia ter paz, mas você é traído por uma situação. Sabe o que Paulo faz? Ele não incha e ele não cai. Ele pega a serpente grudada na mão dele, leva até o fogo, porque serpente tem medo de fogo, viu, irmãos? A Bíblia diz que ela estava fugindo do fogo e mordeu o braço de Paulo, mordeu o braço da pessoa errada. Porque Paulo leva essa serpente até o fogo e sacode ela em cima do fogo, ela morre ali no fogo. E Paulo fica tranquilo, ele não enche, ele não cai. Sabe o que eu estou aprendendo com isso? Você tem que levar qualquer tipo de traição, qualquer tipo de opinião de terceiros que você chegou ao seu conhecimento, você tem que levar até o fogo, até a sarça que não para de arder, até os pés de Jesus, que tem, sabe de todas as coisas. Sabe, é como se fosse aquilo: Deus é onisciente, onipotente e onipresente, mas eu vou levar aos pés de Deus. A Bíblia fala: se você souber que um irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele, peça perdão antes que ele chegue ao superior, antes que ele te leve para Deus, antes que ele leve para alguma autoridade. Então você tem que agora pensar: todos os meus problemas, eu sofri uma humilhação pública, eu sofri uma agressão de alguém, eu vou levar aos pés de Jesus. Eu não vou xingar, eu não vou gritar, eu não vou perder a cabeça, eu vou levar o aqui, Jesus, olha o que estão fazendo comigo, olha o que falaram de mim. E existem algumas coisas também que nós temos que passar, que já foi falado aqui uma vez, que é nas 3 peneiras. Acho que todos já ouviram falar disso, eu vou repetir só para quem não lembra. Existe a peneira da verdade. Toda vez que alguém vier te contar alguma coisa, você vai dizer o seguinte: vamos passar aqui na primeira peneira lá. Isso você está me dizendo, você vai me dizer, você nem me disse ainda, eu não ouvi. Vou passar na peneira antes. Isso é verdade? Ah não, eu não sei. Parece, falaram, eu também ouvi. Bom, então se você não sabe se é verdade, então nem me conta. Primeira peneira. A segunda peneira, a peneira da necessidade. Não, isso aqui é verdade. Eu mesmo ouvi. Excelente. Mas é necessário eu saber disso? Não, não tem nada a ver com você. Isso aqui é de outra coisa. Ah não, então também não me fala, pelo amor de Deus. Tem tanta coisa para carregar no meu barco, vou levar isso? Ah não, isso aqui é necessário, tem a ver com você. Mas a última peneira, a peneira do benefício. Vai me trazer algum benefício saber disso? Vai me ajudar espiritualmente? Não, isso aqui vai acabar com a sua vida. Então não me fala também. Quando você passa nessas 3 peneiras, irmão, você vai evitar ouvir coisas que vão te desestabilizar. Por quê? A Bíblia fala para você proteger o seu coração, porque dele procede a saída da vida. O seu coração, quando a Bíblia fala, ela não se fala dessa bola de carne que bombea sangue ao cérebro. Ela está falando da sua mente, para você proteger a sua mente. Por isso que Efésios fala para você usar o capacete da salvação, porque quando você pensa nas coisas do alto, nada do que se compara aqui. Paulo estava no meio do eu aquilão lá,
mas ele sempre fala, em toda oportunidade que ele tem na Bíblia, ele fala que ele nada se compara à glória que ele vai viver lá no céu. Paulo em nenhum momento parou de pensar na glória que ele ia viver no céu com Deus, porque ele tinha o seu pensamento no alto. Olha que interessante, se você quiser viver as coisas do alto, você tem que pensar no alto. Você tem que tomar cuidado, porque o seu coração, a sua mente, ela governa o seu corpo. Jesus fala: se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz; se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Então, quando eu olho um copo pela metade, como está esse copo aqui, eu tenho que pensar nele como meio cheio. Eu nunca posso pensar nele como meio vazio. Eu tenho que pensar: se há esperança, há vida. Se ainda há um pouco de água, ainda há vida. Ou seja, Paulo seguiu a orientação de Deus. Para quem olha para o mar naquela tempestade e fala, marinheiros experientes, falam: meu, já era, vai morrer todo mundo, quem pode escapar aqui talvez seja o capitão, se ele não fosse tão idoso. Mas a Bíblia mostra que 276 pessoas escaparam daquela tempestade. Então agora Paulo vence essa serpente, essa víbora que morde a sua mão. As pessoas inicialmente, como eu falei para vocês, disseram o quê? É um assassino, a justiça vai levar ele. Mas quando eles viram que nada aconteceu, a Bíblia diz que eles mudaram de opinião. Eles mudaram de opinião. Eles pensaram o quê? Ele é um Deus. Se ele não é um assassino, se ele não morreu, é porque ele é um Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? As pessoas vão mudar de opinião ao seu respeito. Deus vai fazer um rebuliço na vida dessas pessoas, que elas vão mudar de opinião ao seu respeito. Pessoas que diziam coisas a seu respeito vão voltar e vão dizer o contrário. Porque a multidão, irmãos, quem dá ouvido à multidão, é como se fosse às 9 horas ele fala: ele é um amaldiçoado. Às 10 horas vão falar: não, ele é divino, ele é abençoado. As pessoas não sabem o resultado do que as coisas vão, conforme as coisas vão acontecer. É feito aquele pai que sai com seu filho numa jumentinha e eles estão indo vender produtos numa cidade. A Bíblia fala que, a Bíblia fala, desculpa, isso aqui é uma história secular. Diz o seguinte: que essa jumentinha estava carregada, o pai está em cima, o menino todo elétrico andando do lado, ajudando a puxar, e a Bíblia fala de novo, olha só, perigo. E aquela história diz que quando ele passa no vilarejo, as pessoas dizem: nossa, que pai maldoso, que pai triste, deixar um menino dessa idade, puxar um jumentinho e ele em cima, todo bonitão, andando ali. Aí o pai ouve aquilo e ele fala, passa um pouquinho mais para mim e fala: filho, vamos fazer o seguinte, sobe aqui um pouquinho, deixa eu puxar um pouquinho o jumentinho. Quando eles vão passando por outro vilarejo, as pessoas dizem: nossa, que menino mau, o pai dessa idade, o menino deixando o pai andar assim. E aí o menino ouve aquilo, fica triste, ele fala: pai, eu também não quero andar um pouquinho. Aí o pai e o menino descem e começam a puxar o jumentinho. As pessoas mais para frente vão dizer: nossa, como eles são bobinhos, né? Tem ali um jumentinho para montar e os dois andando. Aí o pai fala: olha, filho, vamos fazer o seguinte, vamos subir nós dois no jumento. Agora é a hora, subir nós dois. Sobe o pai, sobe o filho. E aí, finalizando o caminho já para chegar para vender as coisas, eles ouvem a multidão falando: nossa, que crueldade, o que esse jumento fez para merecer isso? 2 marmanjos desses em cima de um jumento. Ou seja, as pessoas vão falar mal sempre que elas tiverem oportunidade, porque elas estão de fora. Você que está dentro, você sabe o que você está passando, você sabe o que você fez para chegar até ali. O versículo que nós lemos inicialmente, a Bíblia fala que Paulo, naquela ilha de Malta, conhecido como Melita também, segundo o grego bíblico, a Bíblia fala que eles foram convidados para passar na casa de um homem chamado Públio. Era um principal da ilha, ele estava doente. E a Bíblia fala que Paulo impôs as mãos sobre ele e orou, e ele ficou curado. Sabendo disso, as pessoas da ilha trouxeram outros doentes, e essas pessoas também foram curadas. Sabe o que eu aprendo com isso? Tudo que aconteceu aqui, a serpente na mão de Paulo, esses doentes sendo curados, era um cumprimento da palavra bíblica. Porque a Bíblia diz o quê? Estes sinais seguirão os que creem.
pegarão serpentes, curarão enfermos, falarão em outras línguas, expulsarão demônios. Olha só a autoridade que Deus deu para as nossas vidas. Então pense, você não é um prisioneiro desse mundo, você está preso nesse corpo de carne, mas você é um embaixador de Cristo nessa terra. Por onde você passar, você é um representante dos céus. Você vai levar vida, você vai levar cura, você vai representar a pessoa de Deus onde você estiver. A Bíblia diz que, como nós vemos no início, para finalizar, que eles passaram 3 meses na ilha de Malta. 3 meses numa ilha, no mel do refúgio. Olha que coisa boa. 3 meses. Só que Malta não é para sempre. Grave isso. Talvez você passou por um Euroaquilão, ou esteja passando, alguns de nós estão em partes diferentes, alguns estão entrando ainda, alguns estão no meio, alguns já estão na ilha de Malta. Mas olha que interessante, uma coisa que eu aprendi, você quem sabe está olhando para essa prova que você está passando, está pensando o seguinte: nossa, eu nunca vivi algo assim, nossa, é maior do que tudo que eu já vivi na minha vida até hoje. Sabe o que significa? Você subiu de nível. Todas as vezes que você joga um joguinho, qualquer coisa, a dificuldade ela vai aumentando conforme você sobe de nível. Então, se você está passando por uma prova maior do que você passou antes, é porque você passou de nível, que você passou de série, você está agora fazendo uma nova prova. E o bom é que Jesus continua com você do mesmo jeito que ele estava no seu começo da caminhada. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Jesus continua do seu lado no meio da tempestade, continua do seu lado no meio da ilha, do mel do refúgio, e ele continua na tempestade, porque o nosso descanso não é aqui. A Bíblia nos mostra que a viagem continua. Ele não tinha chegado em Roma ainda, ele tinha que ir para Roma. Então, passados 3 meses, a Bíblia diz que eles embarcaram num navio de Alexandria, que invernara na ilha, a qual tinha insígnia de Cástor e de Pólux. Para quem não sabe, esses dois aqui são os deuses gêmeos, Cástor e Pólux. Um significa sorte e o outro significa destino. Você vai pensar: nossa, Paulo entrou no navio pagão para terminar a viagem, ou seja, o terceiro navio. Nós aprendemos logo com isso que o veículo ele não é importante. O importante é o propósito, é o que está dentro, somos nós. A sua vida é importante para Deus. As coisas, bens materiais, eles passam. A Bíblia nos mostra que o primeiro barco ficou nos bons portos, o segundo quebrou no meio do mar, e agora eles estão entrando no terceiro barco. Por quê? Deus vai usar até o diabo para te abençoar. Quando Deus quer, Deus manda e o diabo obedece. Agora esse navio aqui estava esperando Paulo. A Bíblia diz que ele invernara ali. Ou seja, Deus tem um navio reserva para você. Você perdeu o seu barco no meio da tempestade, Deus ainda tem um navio reserva para a sua vida. Glória a Deus. E o interessante é que isso é uma providência antecipada. Eles estavam lá. A Bíblia fala que eles ficaram 3 meses. É um tempo de descanso, um tempo de cura, é um tempo para fazer algumas reflexões, mas agora eles precisam continuar a viagem. Então eles entram nesse navio com as insígnias dos deuses pagãos, para mostrar o que para nós? Que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos de passagem aqui. Nós estamos nesse culto de hoje, nós achamos que vamos chegar em dezembro de 2026, mas Jesus pode voltar ainda hoje. Jesus pode voltar a qualquer momento, e aí tudo se acaba, todo sofrimento, toda lágrima, todo choro. Por isso que enquanto Jesus não volta, você vai trabalhando, você vai se alimentando, porque Ele vai te livrar dessa tempestade. Outra coisa bacana, para fechar, é que Deus, Ele nos surpreende. Paulo em nenhum momento imaginou que ia passar por tudo isso, mas algo que ele sempre teve em mente ali é que Deus estava no controle de tudo. Ele chegou para os homens e disse: olha, um anjo apareceu para mim. Ele não teve medo, porque a primeira vez que ele falou, ele foi ignorado. Agora ele vai falar de novo: não, agora eu não falo mais, agora eu não vou ajudar mais. Eu fui ignorado a primeira vez. Deus está te usando para continuar falando, para continuar fazendo.
mesmo quando as coisas parecem que não vão dar certo. Infelizmente, o barco afundou, porque eles não ouviram a voz de Paulo, mas as pessoas escaparam. Quero que você feche seus olhos. Vamos louvar o Senhor Deus com um hino que fala um pouco sobre isso, que é quando a direção da vida parece que as coisas não estão fluindo, não estão andando, não estão acontecendo, mas Deus, Ele está no controle de tudo. Fala o seguinte: eu tenho um Deus que não vai deixar, quem souber cante, essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a fogueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Só quem crê fique em pé agora para cantar. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, mas não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Irmãos, para finalizar, o improvável, 236 pessoas escaparam. Podemos pensar em um número impossível. Podemos pensar nessas pessoas como propósitos, como sonhos que você teve em 2025, talvez, coisas que não se realizaram. Como foi dito aqui pela nossa irmã, talvez não era o tempo de acontecer, mas agora nós estamos vivendo um novo tempo, um novo ano. Deus pode realizar todos os planos.
que nós temos no nosso coração. Desde que nós façamos a oração que Jesus fez naquele monte, que seja feita a sua vontade e não a minha. A sua vontade. Se você tiver coragem de dizer isso para Deus: Pai, eu tenho esse projeto aqui, mas só faça ele se for a sua vontade. Se não for a sua vontade, não realiza. Tira esse projeto do meu coração, tira esse projeto da minha frente. Eu não quero que ele já aconteça, porque eu nunca devo estar onde Deus não quer que eu esteja. Eu nunca devo querer o que Deus não quer que eu queira. E como eu vou saber disso? Falando com Deus, perguntando para Deus, conversando com Deus, como Paulo fez. Como Paulo abriu o coração e ele orou, porque para o anjo aparecer para ele, ele estava em oração, ele estava em constante oração, e Deus falou com ele e revelou o propósito de Deus para a vida dele. Amém? As palmas ao Senhor. Glória a Deus.